Olá, amigos e amigas! Vamos dar início ao nosso encontro aqui de véspera para o nosso concurso, momento em que vamos fazer aquela revisão final. E a ideia aqui, então, é de indicar apostas do que pode, do que deve cair na nossa prova. Pelo tempo que temos, obviamente, eu não vou aqui tentar falar tudo de todo o conteúdo. A ideia é fazer um passeio pela disciplina. Eu vou aqui em cada tema indicar um tópico ou outro que eu entenda bem importante, conforme o perfil da prova, o perfil da banca, o perfil do concurso, enfim. Vou me valer também sempre do CPP. A gente vai colocar o código em tela e eu vou ficar numa telinha aqui no canto comentando o teor de alguma norma que eu entenda bem importante. Inicio aqui o encontro com o primeiro tema bem relevante, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Queria destacar aqui em aula, lembrar aqui em aula de um importante julgado que foi proferido pelo Supremo e depois até o STJ acompanhou o Supremo, que tem a ver com o quê? Com a retroatividade do ANPP. Supremo fixou tese muito importante quanto a isso e contou aí em seguida com a concordância do STJ. E em resumo, e eu estou aqui com um resumo do julgado, eu não vou ler tudo, né? Mas o que a gente tem que lembrar aqui em aula é que o Supremo julgou o tema, foi algo que ocorreu lá no HC 185913. O Supremo julgou em 18 de setembro de 2024. Eu devo lembrar da data para a prova? Sim, sim, porque o Supremo apontou uma situação que vai ocorrer até 18 de setembro de 2024 e uma segunda situação que ocorre, que se aplica para depois dessa data, né? E aí, o que é que vale até 18 de setembro de 2024? Está aqui, ó. E aí, me permita, eu leio aqui brevemente o Supremo apontando que nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, 18 de setembro de 24, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP, agindo de ofício a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo. Isso significa afirmar o quê? É cabível, sim, a NPP para feitos em andamento até 18 de setembro de 2024. Pouco importando o estágio em que a persecução penal se encontra. Se houve recebimento da denúncia, se houve sentença, se o feito está em grau recursal, pouco importa. Aqui o limite fica bem amplo, né? O que deve ocorrer é que, no primeiro momento em que o MP, após essa data, falar nos autos, deve ou propor acordo ou deixar de propor de forma justificada, de forma motivada, tá?
É isso que vai valer até a data. Cabível a qualquer tempo. Mas o MP falou pela primeira vez nos autos, deve ou propor acordo ou dizer por que não propõe um acordo. Já depois de 18 de setembro de 24, aí não vale o acordo a qualquer tempo. Aí vale é um limite. O Supremo delimita para feitos, né, pós 18 de setembro de 2024, investigação, ação penal, enfim, cabível acordo via de regra, até o momento do recebimento da denúncia. Está aqui, ó, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo MP ou a motivação para o seu não oferecimento devem ser apresentadas, está aqui, ó, antes do recebimento da denúncia, antes, é a regra. Vem aqui no final uma ressalvada a possibilidade de propositora pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. Se o membro da MP entender, então, recomendável, aplicável para aquele momento, para aquele estágio ainda da persecução penal. Tá bom? Então, lembre na prova. 18 de setembro, né? 18 dividido por 2, 9, não é? Então vai lá, né? 18 de setembro de 2024. Até a data cabível a qualquer tempo, devendo o MP, no primeiro momento em que falar nos autos, ou propor acordo ou indicar por que não propõe. Depois da data, cabível, via de regra, somente até o recebimento da denúncia. É o que eu queria lembrar, levei até um tempinho maior, né? Pelo tempo que temos, mas é porque é um tema recorrente em prova, e aqui é aquilo que de mais importante ocorreu aí nos últimos tempos quanto ao Instituto. Bom, sigo, e aí, já que falei aqui de Supremo, eu vou a um segundo tema que também tem a ver com o Supremo, que é quanto ao PIC, Procedimento Investigatório Criminal, PIC. O que eu queria destacar aqui em aula? O Supremo vem já há um tempo, mas de pouco tempo para cá, vem reafirmando o poder investigatório do Ministério Público. Sim, sim. Mas o Supremo vem apontando alguns limites, né? Muitos limites, né? Não tem discussão alguma, não tem polêmica. Já um outro que eu queria destacar aqui em aula, aí vem citando, sim, discussão. E talvez seja um bom tema para cair em prova. Tá? Aqui, ó, limite. O Supremo fala limite judicial. Se algum ato demanda ordem judicial, deve o Ministério Público obter a ordem judicial. Tem a ver com a cláusula de reserva de jurisdição. Todo e qualquer ato que implique em alguma forma mitigar direito fundamental do cidadão, deve o juiz aqui permitir que o ato ocorra. Tá? Isso vale lá para o inquérito, para o daragado, isso se aplica aqui para o EMP no PIC. E a ideia do Supremo, eu desfecho do que eu vou falar aqui, né? O Supremo busca, de fato, igualar limite que vale no IP, inquérito policial, para o delegado, se aplica no PIC para o MP. Então, está aqui um limite quanto ao juiz. Limite também quanto ao respeito a direitos fundamentais do cidadão. A não autoincriminação, o direito ao silêncio, tudo que se aplica lá no IP, se aplica também aqui no PIC ao EMP.
Limite ainda, terceiro limite, quanto a respeito a prerrogativas funcionais do advogado. Tudo o que vem no Estatuto da OAB, naquela súmula vinculante, óbvio, do Supremo, aquela de número 14, né, se aplica ao IP, se aplica também aqui ao PIC pelo MP. Mas o último limite que eu queria destacar, que aí vem demandando aí debate, discussão, é que o Supremo vem igualando o PIC ao IP em tudo, incluindo quanto a prazos, prazos para conclusão do PIC. Vejam bem, porque há ato normativo próprio do CNMP, Resolução 181/2017, que vai estipular um prazo específico para o PIC, 90 dias via de regra, podendo aí ser prorrogado. No entanto, o Supremo limita, afirma que também para o PIC devem ser aplicados os prazos para conclusão do IP. Então, ali, o CPP fala em que, se investigado está preso, são 10 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, se solto, 30 dias, e aí prorrogáveis de uma forma indistinta. Isso também deve se estender ao PIC pelo MP. Dentro do MP é algo não bem aceito, algo criticável, mas é o que vem entendendo atualmente um Supremo. Falando de novo em Supremo, mais um tema, o tema é ação penal. E conforme, de igual modo, entendimento do Supremo, que tem a ver então com o quê? Com a ação penal em crime de estelionato. Lembrem bem daquilo que julgou o Supremo nas ADIs do pacote, não, ADIs do pacote anticrime. Desculpem, aqui é um outro tema, daqui a pouco eu vou falar também, tá? Me perdoe, eu volto aqui. O Supremo sim julgou, mas não em ADI, isso foi num HC, envolvendo, repito, ação penal em crime de estelionato, que foi um tema mudado pelo pacote anticrime. Aí estou correto, tá? Pelo pacote anticrime, que deu redação ao artigo 171. 171, parágrafo 5º do CP, que fixa como regra a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. No entanto, de forma excepcional, a ação penal se torna pública incondicionada. E conforme a lei, estou aqui com a norma, isso vai ocorrer a depender de alguma condição especial da vítima. Então, isso vai ocorrer quando a vítima for, tá aqui, inciso 1, administração pública, direta ou indireta. 2, criança ou adolescente. 3, pessoa com deficiência mental. Ou 4, inciso 4, e cuidado aqui, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Vejam bem, estelionato contra pessoa idosa. A ação penal, via de regra, é pública condicionada. Para que se torne pública incondicionada, deve ser a pessoa maior de 70 anos de idade. Essa discussão maior não foi nem o teor da lei que veio aí com um pacote anticrime. Discussão maior se deu no Supremo e no STJ também, se a norma seria aplicável de forma retroativa ou não, e, se aplicável, se também valeria para processos em andamento ou não.
Houve debate, houve corrente aqui e ali, mas o Supremo, enfim, definiu que se aplica, sim, de forma retroativa, porque é uma norma processual penal mista ou híbrida, mais benéfica ao réu, mas se aplica também a processos em andamento. É porque havia uma corrente que afirmava, não, só se aplica até o momento do oferecimento da denúncia. Isso não valeu no Supremo. Valeu que é cabível, então, a qualquer tempo, mesmo se denúncia já foi encaminhada, mesmo, portanto, se o feito já está em andamento. E aí, o Supremo concluiu: se isso ocorrer, o juiz deve intimar a vítima para que informe em até 30 dias, 30 dias, se pretende, se quer que o feito siga ou não. Então, o Supremo aqui cria o quê? Cria uma condição de prosseguibilidade. Prosseguibilidade. Né? Vítima deve, em até, repito, 30 dias informar se pretende que o feito siga ou não. É o que vem entendendo atualmente um Supremo. Já saio do tema ação penal, a ideia aqui é pincelar o estudo, né? Já chego no tema competência. O que, é que eu queria destacar aqui? Aquilo é, que mais vem sendo discutido até no Supremo, logo o que vem mais caindo em prova. Tem a ver com competência por prerrogativa de função, prerrogativa de foro. Eu vou lembrar de uma regrinha que o Supremo fixou, mas eu vou destacar aqui em aula uma exceção que foi apontada pelo STJ. Regrinha do Supremo, qual é? O Supremo, definiu isso, primeiro, para deputado federal, para senador, que o fórum se aplica se o crime ocorrer no cargo público e em virtude do cargo público. São dois critérios cumulativos, devem ocorrer a um só tempo. Crime, portanto, deve ser cometido, um, no cargo e dois, em virtude do cargo. Tá? Não adianta um senador ali no cargo de senador, ele praticou o quê? Ele espancou sua esposa no lar conjugal. Ocorreu um crime no cargo, mas não em virtude do cargo. Então, ele não vai ter aqui o fórum no Supremo, ele vai ser julgado por juiz de primeiro grau. Isso, pouco a pouco, o Supremo expandiu, né, para também valer para outros agentes públicos e o STJ também, via de regra, aplicou o critério em seu âmbito. Então, definiu, olha, digamos, governador, para ter fórum aqui no STJ, deve, de igual modo, cometer o crime no cargo e em virtude do cargo. No entanto, aí é que vem um ponto, estudo bem temático, hein? Pertinência temática aqui. Muito cuidado para a prova. Perdão, STJ, não Supremo. STJ apontou algumas situações em que o fórum vai ocorrer, pouco importando se o crime tem vínculo com cargo ou não. Eu destaco aqui em aula duas. Uma, desembargador, outra, promotor de justiça. Desembargador, vai ter o foro. Nele, STJ, pouco importando se o crime tem vínculo com cargo ou não. Tá? De modo a evitar que o desembargador venha a ser julgado, juiz de primeiro grau, o que poderia levar ao juiz de primeiro grau um certo receio,
um medo de que sofra algum tipo de retaliação na carreira, né? Algum, algum sentimento aí de vingança futura, o que vai ocorrer. Então, para que ele não perca sua plena independência, imparcialidade, julgamento, se evita que desembargador venha a ser julgado por juiz de primeiro grau. Tá? Então é julgado no STJ, pouco importando se o crime tem vínculo com o cargo ou não. STJ conclui: há uma igualdade entre carreiras da magistratura e do Ministério Público. O que se aplica a uma se estende a outra. Logo, aí vem. O promotor de justiça vai ter foro no TJ do estado em que atua, pouco importando se o crime tem vínculo com o cargo ou não, e pouco importando também o tipo de crime. Eu dou em aula sempre como exemplo um colega, eu sou, né, promotor no MP MG, um colega de MP MG foi julgado e até condenado pelo feminicídio de sua esposa. Julgado e condenado por qual órgão? Pelo júri? Não, pelo TJMG, TJ do estado em que atua, mesmo é, detectando aqui que o crime não teve vínculo algum com o cargo, tá bom? Então levem isso para a prova também. Quanto ao novo tema, seguindo, quanto ao tema prova, o que que eu queria destacar aqui em aula? Me permitam falar de alguns pontos que são bem importantes. Eu vou me valer aqui do CPP. Vamos fazer um breve passeio quanto a alguns meios de prova, tá? Então, CPP, tinha indicado aqui o 28A, né? O artigo aí do ANPP. Já avanço aqui um pouquinho para primeiro falar o seguinte: cadeia de custódia. Instituto que veio com o pacote anticrime, artigos 158A até 158F. O que é que eu queria destacar aqui em aula? Quanto à quebra da cadeia de custódia. O que é que o STJ vem entendendo atualmente? Se houver a quebra da cadeia de custódia, e isso significa o quê? Se for descumprida alguma etapa da cadeia de custódia que vem aqui no artigo 158B no CPP, o que que vai ocorrer com aquela prova? Se perde o valor por completo, e aí há uma prova ilícita sempre, não se permite o seu uso sob pena de nulidade? Não, não é isso. O STJ afirma, não dá, se houver a quebra da cadeia de custódia, não dá para cravar, não dá para afirmar sempre que a prova perde o seu valor por completo, que se torna sempre ilícita. Não. O STJ aponta livre convencimento motivado, o sistema de avaliação da prova que o país adota. Sistema em que o valor de prova é estipulado pelo julgador, pelo juiz. Então aqui cabe ao juiz avaliando circunstâncias do caso concreto, definir bem qual é o valor daquela prova. Se houve perda integral do valor da prova, perda parcial ou não houve perda alguma do valor da prova. Então, não há uma regrinha pronta, absoluta, que se aplique em todo e qualquer caso. Não. Juiz, conforme elementos, conforme circunstâncias do caso concreto, vai apontar qual é o correto valor para aquela prova. Ok? Dito isso, sigo aqui, ainda quanto a mim de prova,
para destacar, vamos aqui ao reconhecimento de pessoa. Há no artigo 226 do CPP, todo um rito estipulado pela norma para que delegado ou juiz, né, quem preside o ato, saiba que promoveu o correto reconhecimento de pessoa. Supremo e STJ entendem que, via de regra, o rito que vem aí é de observância obrigatória. Obrigatória. Tem que ser o rito cumprido. Tá? No entanto, aí vem STJ entende, no entanto, que se a vítima consegue delimitar quem é o autor do fato, consegue apontar com exatidão quem é o autor do fato, esse rito aqui fica dispensado. Ah, então ocorreu um crime de roubo, o delegado pede para a vítima descrever o perfil do autor do fato. A vítima não só descreve, como informa. Sei quem é, meu vizinho, conheço há muito tempo, reside aqui então em tal rua, tal número, tal bairro. Delimita, enfim, quem é o autor do fato. Todo o rito aqui fica dispensado. STJ explica que o rito tem que ser cumprido, tá aqui, ó, quando houver necessidade. Não é o que ocorre, logo se dispensa o rito de forma excepcional. Quanto à busca e apreensão, para a gente concluir já aqui prova, o que eu queria destacar, primeiro, quanto à busca domiciliar, né, que é aquela que, via de regra, vai demandar ordem judicial, tá? Para que dispense ordem judicial, lembrem bem, o texto constitucional afirma que se houver, digamos, naquele imóvel, um crime em flagrante, se dispensa a ordem judicial. Mas, né, para que não tenha ordem judicial, deve se apontar aqui, ó, o termo fundadas razões que permitam o ingresso do domiciliar sem aquela ordem judicial. Né? Isso tem que ser constatado sempre em concreto, sempre de forma motivada. Tá? Não se permite o tentar sorte, ver no que vai dar, o que leva àquilo que o STJ veda, que é a prática de fishing expedition. Fishing expedition, que seria pescaria probatória. Tentar a sorte, né? A imagem, né, de pescar, pegar um anzol, jogar na água e vai que, né? Pega o peixe. Ah, eu vou tentar ali, vai que eu encontro droga, arma, enfim. Não, tem que ter uma justa causa visível, uma motivação em concreto. Tá bom? Das razões é um termo também que se aplica à busca pessoal, que é aquela que vai dispensar ordem judicial. É feita no corpo de quem é abordado, né? Mas tem que ter também aqui justificativa hábil. E aí vem Supremo não permite o chamado perfilamento racial, o abordar alguém levando em conta tão somente a cor da pele. Tá? Ponto 1. Não cabe, levam à prática de racismo estrutural. Ponto 2, e aí discussão enorme que há dentro do STJ e também do Supremo. Se a fuga do agente de um local em que chega a polícia é justificativa hábil ou não que permite a busca pessoal. Para prova, sugiro que fiquem ali no meio do caminho.
porque STJ não vem permitindo muito, Supremo vem permitindo muito mais, né? Meio do caminho significa o quê? A fuga, por si só, como elemento isolado, não é justificativa hábil. No entanto, se a fuga se encontra respaldada por outros elementos do caso concreto, sim, permite a busca pessoal feita pela polícia. Digamos, alguém delatou que fulano, em um local tido como ponto de tráfico, está vendendo naquele momento droga naquele local e descreve até o perfil do fulano. Polícia vai até o local, chegando lá, detecta o quê? Que o fulano com biotipo que foi descrito em local, de fato, que é local tido como ponto de tráfico, o fulano se assusta e foge do local. A fuga não foi elemento aqui isolado, encontrou respaldo em outros elementos. Então, serve como justificativa hábil para fins de busca pessoal. Tá bom? Seguindo, eu queria falar um pouquinho aqui também do tema prisões. Só 2 pontos. E a gente seguir aqui, tá? Um ponto tem a ver aqui, ó, com o artigo 301 do CPP, que fala em flagrante facultativo, que pode ser feito por qualquer do povo, e em flagrante obrigatório, o que deve ser feito por delegados e ainda agentes policiais. Quanto ao flagrante obrigatório, há uma discussão e que eu reputo ainda em aberto se a guarda municipal tem dever ou não de efetuar o flagrante. O que é que vem ocorrendo? Supremo e em seguida STJ vem entendendo que a Guarda Municipal é órgão que integra o sistema de segurança pública do país. Daí porque podem, sim, prender em flagrante. Mas a discussão maior é podem ou devem. Tá? Não tem tanto tempo, o Supremo julgou que a Guarda Municipal é, pode ter função aqui policial de abordar em crime de tráfico, né, em via pública, ainda que não esteja em jogo bem, serviço, interesse do município. Então, se expandiu bem o papel do órgão. Daí porque tende a valer, tende, não é nada ainda afirmado, tende a valer a ideia de que também a Guarda Municipal tem dever de prender em flagrante. Então, se aplicaria à guarda o flagrante obrigatório, ok? E quanto à preventiva, queria destacar o teor do artigo 316 do CPP, quanto ao seu parágrafo único, que estipula um dever de a cada 90 dias o judiciário ter que rever se vai manter ou não a preventiva. Primeiro ponto, STJ entende que o dever só se aplica se o agente se encontra efetivamente preso. Não soltar, fugiu, tem um mandado de prisão em aberto, ainda não cumprido, deu ali o tempo de 90 dias, tem que rever? Não, não tem que rever. Tá? Segundo ponto, Supremo. Supremo já julgou o quê? Que o dever se aplica ao órgão em que se encontram os autos. Então quem decretou a preventiva foi juiz de primeiro grau. Deu ali o tempo de 90 dias, os autos se encontram ainda ali, o juiz tem que cumprir o dever. Não, estão no TJ ou TRF. Desembargador, relator do acórdão, do recurso, é que deve cumprir o dever. Dever que, no entender do Supremo,
Em grau recursal, repito, em grau recursal, só se aplica até a segunda instância, tá? TJ ou TRF. Em grau recursal, não se aplica ao Supremo nem ao STJ. Se aplica, no entanto, ao Supremo e ao STJ em competência originária. Supremo decreta a preventiva de um senador, STJ de um governador. Deu ali 90 dias, tem que cumprir, sim, o dever. Por fim, Supremo. Não foi cumprido o dever por qualquer órgão em até 90 dias. Não é caso de imediata, de obrigatória liberdade do indivíduo. Que se permite é que o indivíduo provoque o judiciário a atuar, a rever ou não, né? Se vai manter ou não a preventiva. Mas não se impõe já a imediata liberdade do agente. A gente conclui aqui o encontro e o tempinho aí, né? Passei, mas vamos usar aí uns 5 minutos e a gente conclui, porque eu tenho que falar também de alguns pontos sobre o júri, tá? Primeiro ponto, quanto à pronúncia. Princípio que se aplica à pronúncia, né? Tradicionalmente, se indica que se aplica a ela o indúbio pro societate. Eles vêm ganhando corpo, vêm ganhando força, uma segunda corrente, segundo a qual se aplica o indúbio pro réu. Tá? Não há ainda nada definido, mas tende o que vinha valendo, o indúbio pro societate, tende a ser revisto. Já tem julgado segunda turma do Supremo, quinta turma do STJ, sexta turma do STJ também. Indúbio pro réu. Tá? Lembre da discussão que existe. Não vale a pronúncia com fundamento só em elemento colhido na etapa de investigação. Se demanda prova colhida em juízo, é o entendimento atual do STJ. Muito cuidado na segunda etapa com o teor do artigo 478, que proíbe que, durante os debates, partes façam menção a alguns temas que vêm aí na norma, sob pena de que ocorra nulidade. Nulidade, no entanto, que só vai ser reconhecida se o tema for usado pela parte, tá aqui, ó, como argumento de autoridade, para um convencimento indevido do julgador leigo, distorcendo sua convicção. Né? Não só uma simples menção ao tema. A pronúncia se encontra nos autos, a folha X. Isso anula o julgamento? Não. Tem que ser usado o tema como argumento de autoridade. Juiz pronunciou o réu, o TJ manteve a pronúncia, né? Com sentença, você vai absolver o réu? Isso é confundir o jogador leigo, né? Quanto à pronúncia e quanto à condenação. É, 483 do CPP tem a ver aí com quesitos. Lembrando, o Supremo entendeu que o quesito 3, quesito genérico de absolvição, né, não é um cheque em branco, não vale tudo. Não vale legítima defesa da honra, se for mencionada a tese de forma direta, de forma indireta, anula o julgamento, e aí em qualquer etapa, primeira etapa, segunda etapa, enfim, tá? Supremo que julgou também que a clemência só pode ser aceita se preencher a um só tempo três elementos. Um,
que esteja de acordo com a prova dos autos. 2, que esteja de acordo com o ordenamento. 3, que esteja de acordo com a jurisprudência do próprio Supremo. Do contrário, clemência não serve. Lembrem bem que cabe recurso de apelação contra sentença ou contra decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos. E o Supremo entendeu que é cabível este recurso até por parte do MP para combater decisão absolutória. Tá? Isso não vai violar de forma alguma soberania dos vereditos. Aliás, para a gente concluir, enfim, não levar mais tempo, né? Exatamente com fundamento na soberania dos vereditos, é que o Supremo promoveu uma interpretação conforme a Constituição com redução do texto, aqui no artigo 492, inciso 1, a linha E, e ainda seus parágrafos 4º e 5º, inciso 2. Entendeu? Enfim, que execução imediata, execução provisória da pena de prisão no júri é funcional, é cabível, é possível, independentemente do patamar de pena aplicado. Portanto, sempre que a norma faz menção a uma pena maior, igual ou maior do que 15 anos de reclusão, isso tem que ser excluído da norma. É independentemente da pena. Para qualquer pena, se permite, é funcional a execução imediata da pena do júri, que é a regra, né? O juiz do júri pode deixar de atribuir o efeito da execução imediata, está aqui, parágrafo terceiro, e um recurso contra esse julgamento que, via de regra, não tem efeito suspensivo, pode excepcionalmente ter atribuído pelo tribunal o órgão de segundo grau, conforme estipula o parágrafo 5º. Leiam aqui para a prova. Eu já passei bem um tempo, mas eu tive que usar o tempo aqui para a gente concluir aquilo que eu entendo como muito importante e que pode e deve cair em nossa prova. Ao final, fica meu muito obrigado pela confiança aqui em meu trabalho, em toda a equipe do curso, e os meus votos para que tenham uma ótima prova, excelente prova. Contem conosco até o fim, até a aprovação final, tá bom? Valeu, então, um grande abraço e uma ótima prova.